Vocês estão ao vivo. Olá, tudo bem aos colegas, companheiros que estão aí? O nosso alô nesse dia friozinho, aqui no sul está frio, viu, Daniel? E hoje temos a presença do Daniel, um companheiro de luta importante na luta pelo Plano Nacional da Educação, por todos pela educação, uma trajetória brilhante no sentido de defender a educação como um direito. Então é um prazer enorme para o Sindserv ter você hoje nessa live, que com todos os problemas do coronavírus, uma coisa foi importante, nós descobrimos que podemos estar mais próximos, mesmo distantes, né? Então é um prazer enorme ter aqui, nós vamos conversar um pouquinho, mais ou menos 1 hora, e queríamos te ouvir um pouco sobre como você está vendo a educação nesse período de pandemia e como podemos pensar o retorno, o que será da educação nesse Brasil, com esse governo ultraliberal, fascista, enfim, né, no período pós-pandemia. Então, ouvi um pouquinho para a gente ir trocando uma ideia. Eu sou professora de séries iniciais, para você ter uma ideia, trabalhei 34 anos no serviço público e hoje sou presidente do sindicato. Estou aposentada, sou professora inativa. Nós aqui temos muitos alunos, temos uma rede no município de Caxias muito semelhante à rede estadual, são em torno de 40 mil alunos, todos eles do ensino fundamental até o 9º ano e avançando na educação infantil. No serviço público, todo ele público, professores concursados, a grande maioria com especialização, mestrado, atendem até o 9º ano. A educação infantil ainda é feita, na grande maioria, pelos números, com organizações sociais, parcerias, enfim, com organizações sociais. Então, um pouco essa é a realidade. Os professores de Caxias trabalham, tem o piso nacional, a Márcia Carvalho, que você conhece, entrou. Sim, eu estou vendo aqui. Alexandre, Rose. Isso, Rose. Então, esse é um pouco da nossa realidade de Caxias, mas vamos passar para você falar um pouco de como está a educação brasileira neste período de governo Bolsonaro. Bom, em primeiro lugar, é um prazer estar com vocês em Caxias, ainda que à distância. Gostaria muito de estar aí pessoalmente em Caxias. Eu adoro o Rio Grande do Sul. Mas venha, vamos esperar passar a pandemia. Isso. Eu adoro o Rio Grande do Sul. Queria agradecer o convite, Silvana, a oportunidade de estar aqui, podendo conversar com vocês. Queria cumprimentar a minha amiga Márcia Carvalho, de tantas e tantas lutas pelo direito à educação, pelo Brasil afora, o Alexandre, a Rose também, a Rose Brogliato, que nos acompanha aqui, e dizer que essa é uma grande questão, eu acho que você acerta muito, né, na questão inicial, porque a gente já vinha com muitas dificuldades na questão educacional no Brasil, antes mesmo da pandemia. A pandemia está se constituindo como uma tempestade perfeita, né, Silvana? Assim, é uma situação bastante preocupante, porque a pandemia está descortinando para muitos setores várias oportunidades daquilo que nunca seria aceitável por nós numa situação normal, como, por exemplo, a normalização da educação domiciliar, a normalização da educação à distância, que nesse momento elas são postas como uma necessidade que não tem cumprido a função. Esse é importante ressaltar. A educação à distância não está gerando o aprendizado, que é parte constituinte e a missão do direito à educação. Mais concretamente, além da educação à distância e da educação domiciliar, essa também está sendo uma oportunidade para várias estratégias de privatização. Até eu acho que é importante colocar aqui claramente, né, para a gente ter uma ideia do que está acontecendo, é bom analisar a forma como está tramitando a medida provisória 934. Para quem nos acompanha, o que é uma medida provisória? É um dispositivo, Silvana, que só existe no Brasil, em que o presidente da República edita uma medida que envia para o Congresso Nacional. Essa medida ela tem a força de lei, então ela é um fato consumado. É sempre bom lembrar, né, a medida provisória da reforma do ensino médio, né, que deixou isso muito claro, ensinou para a gente como funciona
na área de educação, a medida provisória. Então, ela é um fato consumado que o Congresso pode rejeitar ou alterar, mas ela sai do Poder Executivo já valendo. E a medida provisória 934, ela é inócua em termos legislativos e legais. Por quê? Porque ela faz uso de um dispositivo que já existe na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a LDB, que é de 1996, que vai dizer, no parágrafo 23, aliás, no artigo 23, parágrafo 2º, a LDB diz que os 200 dias letivos em situações especiais ficam flexibilizados, mas não as horas letivas. E o resultado é que essa medida provisória, então, se ela é inócua, por que ela foi editada? Ela foi editada exatamente porque, quando a gente lê as 200 emendas a essa medida provisória, porque muitos parlamentares das bases eleitorais ultraconservadoras, eles colocaram a ideia de que, para sempre, não só durante a pandemia, a educação domiciliar é equivalente à educação escolar e, ao mesmo tempo, a educação à distância é equivalente à educação presencial. Portanto, é importante que fique claro isso. Há um ataque muito concreto contra as escolas e também contra os profissionais da educação. E por que eu digo que é um ataque contra os profissionais da educação? O secretário estadual de educação aqui de São Paulo está comemorando o fato de que, com um professor de geografia, ele consegue dar aula para 60 alunos. Quando a gente analisa o que está acontecendo ali, a gente sabe que os 60 mil alunos, melhor dizendo, os 60 mil alunos, eles estão ali no chat, conversando com seus amigos, não estão prestando atenção na aula. Então, o que está acontecendo agora? Ele vai vender a ideia de que ele pode ter menos professores na rede de São Paulo, usando instrumentos de educação à distância, e ele está dizendo concretamente que isso funciona, mas é uma mentira. Né? Eu até dei uma entrevista que foi publicada no portal G1, que mostra que na prática, as redes públicas fingem que estão ensinando, mas os alunos não vão fingir que estão aprendendo. Então, a gente tem aí uma situação que é uma situação difícil. Então, além de todos os ataques que o governo Bolsonaro apresentava à educação, agora a pandemia está sendo utilizada para acelerar o processo de desconstrução das políticas públicas de educação no Brasil. Eu acho que o governo Bolsonaro tem se notabilizado por isso, né? Aproveita a pandemia para retirar direitos, agora, mais uma vez, ele ataca os servidores com o congelamento, por exemplo, dos salários, que vai afetar diretamente os profissionais de educação e todos os servidores públicos. Será menos Estado, menos serviço público, na medida, inclusive, que a MP do congelamento, o projeto de lei já, que está por sanção, ele deve sancionar dia 27, também prevê que não há possibilidades de nomeações, né, ou seja, de ampliação dos serviços. Você pega, então, essa medida de congelamento e a não ampliação de serviços, combinada com essa medida de utilização de outras ferramentas, como uma forma de ensinar, como se isso resolvesse o problema da aprendizagem dos nossos alunos, você vai ter menos Estado no próximo período. Agora, a grande dificuldade é fazer as pessoas compreenderem, né, nesse período de Covid, com a ideia, a necessidade, não é? A necessidade de estarmos em isolamento social, a dificuldade que temos de fazer com que as crianças, né, retornem à sala de aula ou venham para a escola. As nossas escolas não são equipadas para poder ter as mínimas condições de afastamento, de 1 metro de distância, muito mais de ventilação, quanto mais de higienização o tempo inteiro, enfim, e isso é uma realidade no Brasil todo, né? Então, não temos acesso, pelos dados do IBGE, à internet. 40% da população aqui no Rio Grande do Sul, que tem os dados melhores do que outras regiões do país, inclusive, não tem acesso à banda larga para poder, por exemplo, acessar ao ensino à distância nos moldes de ter condições de imprimir material, de ouvir um vídeo, uma videoconferência, enfim, o que algumas redes estão fazendo, que é o caso da nossa, é buscar uma alternativa de vínculo com as famílias, com algum trabalho monitorado, mas passa muito longe de ser um EAD, até porque nós também somos contra. A gente acha que no processo de aprendizagem, para além dos conteúdos, para além da construção do conhecimento, o contato e o convívio, a construção na sala de aula, o convívio entre as crianças
é uma parte importante da aprendizagem, que a EAD não dá. Então, nós também achamos que o ensino domiciliar, ele fere um princípio importante, né, de que a escola é muito mais do conteúdo e que a convivência na sociedade é um aprendizado que em nenhum espaço você faz de forma tão marcante quanto a escola. Na família você convive com os seus, né? É um tipo de relacionamento. Agora na escola você convive com outras pessoas e são aprendizagens que são necessárias, o respeito, a tolerância, a resiliência, o aceitar o diferente. Essas são aprendizagens que são necessárias para a vida em sociedade. Exato, exato. E olha, tem uma questão importante até, né? A Flávia Klunzer aqui, que está acompanhando a gente aqui pelo Facebook, ela fala, bom, mas a educação à distância hoje é uma necessidade, portanto, hoje cumpre sim seu dever. A educação à distância, Flávia, eu agradeço, né, o seu comentário, mas a educação à distância, ela não serve para a educação básica. A gente precisa ter isso muito claro. Eu concordo com cada palavra que foi dita pela Silvana, com muita precisão. A educação à distância, ela é uma modalidade que deve ser utilizada em casos excepcionais. A Flávia, com razão, diz, bom, mas hoje é um caso excepcional. O problema é que, mesmo sendo hoje uma situação excepcional, a gente tem várias dificuldades para estabelecer a educação à distância. Primeiro, uma dificuldade em termos infraestruturais. Boa parte dos estudantes brasileiros não tem acesso à internet banda larga. A internet é até mais importante do que a unidade computacional. Mas, em primeiro lugar, não tem acesso à internet banda larga, que é capaz de manter uma atividade, né, sendo produtiva, de fato. Em segundo ponto, além da internet banda larga, nós estamos numa situação em que a maior parte das pessoas dos estudantes, não tem uma unidade computacional. O que é uma unidade computacional? É um computador, um tablet, um celular para fazer uso dos aplicativos de educação à distância. Então, existe um problema de equidade. Vamos supor que a gente resolve o problema de equidade. Seria preciso, resolvido a questão do problema de equidade, do acesso aos equipamentos e internet banda larga, seria preciso um projeto pedagógico. E projeto pedagógico, me desculpem os secretários estaduais e municipais de educação, projeto pedagógico só existe se tiver a participação dos educadores. Caso contrário, não vai funcionar. Muita gente fica me perguntando, bom, mas vários secretários estaduais e municipais adiantaram o recesso de junho para poder planejar a educação à distância nesse momento de pandemia. Sim, adiantaram para março, abril, o recesso. Só que adiantaram para março, abril o recesso e não envolveram os professores nas estratégias de implementação das alternativas de educação à distância. Eu não conheço o caso de Caxias, mas eu conheço a maior parte dos casos nacionais. Resultado, os sistemas de educação à distância não ensinam nada. Eles simplesmente estão tendo só a funcionalidade de dizer que está acontecendo alguma coisa, mas como disse uma mãe de Santa Catarina, nessa reportagem do G1 que eu citei aqui para vocês, ela diz que é uma educação de faz de conta, porque na prática as coisas não estão acontecendo, os alunos não estão aprendendo. E tem casos mais graves, né? Falando aí do caso de Caxias, certamente, mas em nenhum lugar do mundo, não estou falando só, não é nem só de Caxias, nem só do Brasil, em nenhum lugar do mundo cabe educação à distância para educação infantil, por exemplo. Então, qual que é o espaço da educação à distância com esse péssimo planejamento que nós tivemos? Porque a gente tem que chamar a atenção para um fato. Silvana, desde janeiro eu conversava com a minha equipe na Campanha Nacional pelo Direito à Educação, depois ingresso, né, quando acontece meu ingresso na Universidade de São Paulo, e eu conversei com os meus colegas da Universidade de São Paulo. Desde janeiro a gente já sabia que a educação sofreria gravemente os efeitos da pandemia. Por quê? Porque a gente tem conexões internacionais. Então, eu conversava com o pessoal na China, começava a receber informações da Europa, todo mundo sabia que o Brasil viveria a situação de isolamento social. Passa janeiro, as primeiras mortes, segundo a Fiocruz, que é a principal casa da saúde pública do Brasil. A Fiocruz aponta que as primeiras mortes
ocorrem inclusive em janeiro, a gente descobriu isso muito recentemente. A gente passa fevereiro, tem o carnaval, entra março, nada estava sendo discutido, de repente, por uma declaração, a gente entra em isolamento social. O isolamento social era necessário para a gente, de fato, achatar a curva e ter controle da pandemia no começo de março. Mas pela irresponsabilidade dos governantes, isso não foi debatido e, de repente, o isolamento social se torna uma declaração extremamente necessária e já atrasada dos governantes, sem nenhum planejamento econômico, sem nenhum planejamento de saúde pública e sem nenhum planejamento educacional. Resultado, as estratégias de isolamento social que são imprescindíveis, como foram mal geridas, geraram o problema que nós estamos enfrentando. Eu estou na cidade que provavelmente, Silvana, pode se tornar, nos próximos dias, o epicentro da pandemia no mundo, não só aqui no Brasil. A cidade de São Paulo, pela quantidade de pessoas, pelos problemas urbanos. Então, a gente tem uma questão aqui que a Flávia traz com muita correção, a preocupação dela, mas, Flávia, o que eu queria dizer é que, para que a gente tivesse educação à distância, tudo teria que ter funcionado melhor. O que nós temos hoje é uma educação à distância, sim, mas feita sem planejamento, sem projeto pedagógico, e projeto pedagógico exige o contato com os professores, com as professoras e os demais profissionais da educação. Será que nós teremos, então, Daniel, nessa conjuntura, eu concordo com você que o governo não se preparou. E, aliás, essa coisa de isolamento ou não isolamento, economia versus saúde, foi uma disputa que saiu do terreno da necessidade do que preconiza, inclusive, a Organização Mundial da Saúde, e se transformou para alguns um problema ideológico, né? Ou seja, um fla-flu que não precisava termos tido aqui, e continuamos nisso, né? Não precisa isolamento, e aí confundiu a população, e acho que isso tem nome e responsabilidade. Isso está fazendo com que os níveis de isolamento fiquem mais baixos do que o necessário, e faz com que muitas pessoas morram. Aqui no Sul, por exemplo, tem muitas pessoas que acham que está tudo normal. Nós ainda nem iniciamos o inverno propriamente dito, ou seja, o pico aqui deverá ser no final deste mês e no início do mês que vem. Claro que corretamente também fizemos uma boa parte de isolamento, as escolas estão sem funcionar, mas outros setores da economia que poderiam estar mais desacelerados no sentido de resguardar o direito de vida das pessoas foi secundarizado pelas declarações do presidente, de que é só uma gripezinha, que não tem problema. Então, esse símbolo também ficou difícil de ser compreendido, né? Porque a escola não está funcionando, mas as mães e os pais estão sendo impelidos a ir trabalhar. Uhum. Então, isso tudo transforma a realidade dos trabalhadores muito mais difícil. Né? A creche e a escolinha não funcionam, mas eu preciso cumprir meu horário. E aí a pergunta que muitos pais me fazem, bom, com todo esse falta de planejamento na educação, na saúde, em todas as políticas públicas, deixa claro a ideia de que os gestores, uma parcela deles pelo menos, quer que o serviço público não funcione. Como voltar? Será um ano perdido? Ou, como eu às vezes digo, a grande ensinamento dessa pandemia é de que a gente não pode resolver as coisas sozinhos. Porque eu tenho dito para os colegas, o conteúdo, aquela escola formal, aquela aprendizagem, as habilidades e competências que a gente utiliza na escola para poder construir junto com os alunos, provavelmente aquilo, nesse período, não vai acontecer. A escola não será a mesma do que era no início de março. Mas uma coisa, as crianças vão aprender. Conviver mais com os pais, ou com os avós, ou com a família, conviver com a ausência deles nesse momento importante, em alguns casos, e saber que não é possível sozinhos resolvermos o problema, precisamos uns dos outros. E para alguns setores da sociedade também descobriram a importância de um professor, a importância de uma escola, né? Aquela coisa de, eu vi comentários, me diziam, eu nunca achei tão necessária a escola, porque eu não sei como vocês aguentam 30, né? Eu tenho que aguentar 1. Quer dizer, tudo isso são sentimentos, são emoções e são realidades. Então, será que esse ano está perdido ou está perdido para aquela educação formal e a gente vai ter que repensar um pouco essa escola?
Então, Silvana, que bom que você tem essa visão realista, mas ao mesmo tempo otimista, né? Eu vejo que a gente está numa situação, talvez as pessoas ainda não tenham percebido, mas a gente está vivendo uma situação de guerra sem enfrentar uma guerra tradicional. Por que a gente está vivendo uma situação de guerra? As pessoas estão isoladas nas suas casas, as pessoas elas estão com dificuldades econômicas avassaladoras. Eu quero dizer que, conversando com todos os economistas brutais que eu tenho contato, a gente, na verdade, nesse exato momento, a gente não tem a mínima noção do que vai acontecer com a economia brasileira nos próximos meses. Há uma previsão que tem sido trabalhada até por economistas que defenderam muito as políticas neoliberais, Mônica de Boll, vários outros economistas, tem uma previsão aí que circula no mundo econômico de uma queda de 10% da economia brasileira. Uma queda de 10% da economia brasileira, o Brasil não enfrentou nem na crise de 29. Aliás, o Brasil nunca enfrentou uma queda maior do que 3,5%. Então, o resultado é que a gente vai voltar, vai regredir muitos anos para trás. Essa situação, ela vai trazer uma compreensão, quando a ficha começar a cair, que tudo, na verdade, vai ser diferente do que foi até março de 2020. Tudo vai ser diferente, por quê? Porque ou a gente toma consciência de que é preciso construir alternativas em conjunto, que a gente precisa fazer uma educação significativa, uma educação que não seja baseada só nas disciplinas, uma educação que rompa as paredes e portas das escolas, uma educação que tenha significado para as pessoas, uma educação que mobilize pais e estudantes, né? Não seja uma educação feita com tradicionalismo pedagógico que não educa ninguém, ainda mais no século XXI. Ou seja, ou a gente segue esse caminho que você está narrando, ou a educação, ao invés de ser uma política estrutural para o enfrentamento das desigualdades, para a promoção da justiça social e para a garantia de uma base sólida para a democracia, a educação, ao invés de seguir nesse caminho, vai ser uma reprodutora de desigualdades. O que eu quero dizer com muito pesar é que hoje a educação é, no Brasil, uma produtora de desigualdades. Ou seja, o que eu estou dizendo aqui de forma muito clara, a educação no Brasil, não por conta da nossa culpa, não, de professores e profissionais da educação, não é por culpa nossa, mas a forma como a educação é tratada pelos governantes estabelecidos, pelos empresários, faz com que ela nunca cumpra com a sua missão. Ao não cumprir com a sua missão, quem tem acesso à educação sempre é privilegiado em relação a quem não tem acesso. Desde 1988, a gente teve várias conquistas em termos educacionais. Só que elas começaram a ser erudidas muito rapidamente a partir do governo do Michel Temer e agora radicalmente pelo governo Bolsonaro. Então, a educação que sempre foi uma reprodutora de desigualdades, mas vinha melhorando, começava a apontar o caminho da justiça social, ela regrediu. Então, ou a gente vai para o caminho que você trilhou aqui, Silvana, e eu acho que essa tem que ser a nossa referência de luta, ou, caso contrário, ao invés da nossa área colaborar para o desenvolvimento do país, os governantes vão fazer com que ela retroceda nesse processo de desenvolvimento. A educação vai ser mais privilegiada, os alunos das escolas públicas vão ser obrigados a trabalhar com educação à distância, os alunos das escolas privadas de alto padrão, com toda a segurança sanitária, vão continuar tendo aulas presenciais. Como você disse aqui no momento da nossa conversa, os alunos não aprendem só com os professores, eles aprendem também entre si. Isso vai ficar só para a elite. Então, a gente está numa visão, no momento, e tendo uma visão ainda muito enevoada dos próximos acontecimentos. Mas certamente tem duas alternativas. A alternativa que você trilhou, Silvana, que é a que eu acredito também, que a gente precisa construir as bases de uma sociedade justa a partir da educação, e aí precisa de outra educação, não dá para fazer mais do mesmo, ou a gente vai trilhar um caminho fazendo, não é mais do mesmo, é pior do que o que a gente já faz, com menos recurso do que a gente já faz, um caminho que vai fazer com que a educação seja uma reprodutora de desigualdades sociais, como infelizmente ainda é no Brasil, em que pese as nossas lutas até 2016 eram bem-sucedidas no sentido de evitar esse caos e essa catástrofe. Eu acho que a gente precisa, Daniel, eu
eu acho que eu não sou otimista, mas eu tenho esperança, porque acho que a gente precisa... eu sempre tenho esperança no ser humano, porque eu acho que a gente precisa continuar lutando e se organizando. Acho que a educação, ela não muda o mundo, mas ela é umas pessoas que mudam o mundo. Então, se a gente tem acesso à educação, ao convívio, à organização, à luta, e eu falo educação nos diferentes processos educativos que a gente vive, né? Isso que nós estamos fazendo agora não tem de ser um processo educativo, ele não é formal, ele não é da escola, mas ele é uma troca, é uma construção, se a gente se permite, né, essa construção. Então, a gente precisa reinventar a escola, é por isso que eu tenho esperança, porque eu acho que nós não podemos, enquanto professores, voltar ao início do século XIX, onde só alguns tinham acesso à escola e só alguns tinham acesso ao conhecimento, quando se estudava em casa e só quem tinha recursos poderia sonhar com uma universidade. Eu sou de uma geração, eu vim do interior do município próximo aqui, em que o máximo que as mulheres poderiam pensar era serem professoras do ensino, fazer o ensino médio, né? Onde nós, aqui na nossa região, fomos ter uma universidade pública através de um Instituto Federal que fazem alguns anos. Então, a realidade brasileira, com a ausência de uma priorização do setor público em termos de preparar as pessoas para trabalharem com educação, mas também em termos de garantir aos filhos dos trabalhadores, não só a escola de aprender a ler ou um ensino profissional, mas permitir que sonhem com outras carreiras e com carreiras que são importantes, com mestrado, doutorado, enfim, com estudar a sociedade, porque isso tudo é importante. Não é só a vacina, que hoje a gente diz, é importante a ciência por causa da vacina, mas é importante conhecer como as pessoas se movimentam durante uma pandemia para poder encontrar soluções para outras áreas do conhecimento. Então, a ciência, a pesquisa, a discussão, o conhecimento, ele não pode voltar ao início do século XIX, onde uma pequena elite tinha acesso. A universalização depois da Constituição, que foi um avanço, ela não foi acompanhada de qualidade. Agora a gente poderia estar pensando em qualidade, em outras formas de pactuação com a sociedade, né, atingindo as metas do Plano Nacional, que eu acho que foi uma grande concertação sobre educação, com alguns problemas, mas era um avanço no sentido de envolver a todos. Isso tudo nós não podemos deixar perder, eu acho que a gente precisa encontrar o nosso espaço. Será que a conversa, o debate, fazer uma unificação das lutas entre as diferentes esferas? Quais são as alternativas para, nesse período, prepararmos um retorno que signifique uma resistência a esse modelo privatista de educação? É Bom, debatermos, é conversarmos? sim, sim, bom, certamente o caminho é coletivo, tem que ter muito debate, muita conversa, né? O que eu vejo que a gente precisa pensar, e precisa pensar com urgência, a gente precisa assumir que a educação está sob ataque. Eu vou ficar aqui com a pista. Eu fiz essa fala junto com o Demerval Saviani e com o Roberto Leyer, e eu participei do congresso da UFBA, da Universidade Federal da Bahia, que é o maior evento, está acontecendo ainda. Quem quiser participar, congresso da UFBA, Universidade Federal da Bahia, é o maior congresso acadêmico do mundo. Hoje é o maior congresso acadêmico do mundo durante a pandemia. Então, até já registrar aqui meus parabéns ao reitor João Carlos Salles, para mostrar que como tem balbúrdia boa na nossa universidade pública, né? Tem balbúrdia boa. Balbúrdia boa. Na discussão com o Roberto Leyer e com o Demerval Saviani, eu chamei a atenção, eu recuperei um texto do Francisco de Oliveira, eu até estou com ele aqui, eu recuperei um texto desse livro aqui, Brasil, uma biografia não autorizada, do Francisco de Oliveira, faleceu poucos meses atrás, foi meu professor, e ele, numa das passagens dos textos dele aqui, o principal texto desse livro aqui, o principal ensaio desse livro, eu vou mostrar aqui para vocês,
que é um livro curtíssimo e extremamente profundo. É fácil de ler e gostoso. E bom para ler na pandemia. E bom para ler na pandemia. O texto acho que não vai conseguir aqui pela resolução. Vai sim. O Adeus do Futuro ao País do Futuro. Uma biografia breve do Brasil. E nesse texto, que é precioso, ele vai dizer que a educação perdeu a função sistêmica. Por que ele diz que a educação perdeu a função sistêmica? Ele vai dizer que a educação ela tinha uma função sistêmica quando a gente tinha um país que se industrializava. O Brasil se industrializava, o Brasil procurava um lugar ao mundo, em termos econômicos. Eu quero até aqui fazer um registro que muitas vezes, né, meus companheiros de esquerda brigam comigo, brigavam com o Chico de Oliveira, brigam com o Celso Furtado, brigavam com o Celso Furtado, brigavam com Maria da Conceição Tavares, e eu, claro, eu sou peixe muito pequeno perto desses gigantes, mas eles sempre disseram que durante o regime militar houve crescimento econômico e industrialização. O que não houve foi distribuição de renda. E eles são economistas que vão dizer crescimento sem distribuição é um crescimento falso, porque ele dura pouco tempo. Falso. Esse foi o problema. Esse foi o problema da questão do regime militar, concretamente, um regime extremamente brutal, cruel, indigno, que agora quer retornar ao Brasil, mas que, além de tudo, foi um regime que teve a capacidade de gerar crescimento econômico, mas a perversidade de fazer um crescimento com concentração de renda. Então, o que se aprende dessa frase do Francisco de Oliveira, que aponta que esse é o primeiro momento que a educação ela perdeu a função sistêmica. E o Francisco de Oliveira vai falar algo que o Mozorov, que é o ensaísta bielorrusso, sempre fala, vai falar algo que o Rui Braga, aqui no Brasil, tem falado, o Ricardo Antunes, que é uma economia que ela não depende mais da produção para o mundo ocidental. Hoje, quem se desenvolve em termos econômicos, concretamente, é o Oriente, é a China, principalmente. A tal ponto, isso é verdade, que a educação tem vínculo tão forte com o sistema econômico do sul da Ásia, né, especialmente com a China e os países do entorno, que se você observar, Silvana, as melhores posições do PISA, do Programa Internacional de Avaliação dos Estudantes, da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, que eu não gosto nada do PISA, vou deixar claro, mas se você observar os primeiros lugares do PISA, todos eles são asiáticos, são países autoritários e asiáticos. Sim. E por que países autoritários e asiáticos têm bom desempenho? Porque naqueles países eles estão aumentando o investimento em educação. Não é porque são autoritários e tampouco porque são asiáticos, é porque o investimento em educação está acontecendo porque são países que estão se industrializando. E o Brasil, ao invés de se industrializar, o Brasil está desindustrializando. Então, a educação perdeu uma função econômica. E quando a educação perde uma função econômica, o ator fundamental hoje da parte educacional é qual? O mercado financeiro. O que o mercado financeiro quer? Menos recurso para a educação. Falar do caso do Fundeb aqui. A Campanha Nacional pelo Direito à Educação, ela luta, a Campanha Nacional pelo Direito à Educação luta por uma complementação do governo federal, uma participação do governo federal que alavanque o Fundeb. Por que é importante vir recurso do governo federal? Porque o recurso que vem do governo federal não vai entrar na lei não vai atrapalhar a execução da lei de responsabilidade fiscal, que ela mesma tem que ser questionada, mas ela está em vigor hoje. Então, o dinheiro do governo federal, ele desafoga a lei de responsabilidade fiscal. O dinheiro do governo federal, ele vai chegar, por exemplo, com o sistema de distribuição dos recursos, vai chegar em Caxias, que certamente precisa pagar melhor os profissionais da educação. Então, é um dinheiro que vai fazer diferença para a qualidade da educação. Qual que é o ponto? A gente briga para que o dinheiro seja de verdade. O Rodrigo Maia, que é o presidente da Câmara, ele é vinculado ao mercado financeiro. E ele faz uma aliança com a ONG empresarial Todos pela Educação, e eles estão brigando para evitar que o recurso do Fundeb seja um recurso tão substantivo. Então, a briga que a gente tem que compreender agora é que é mercado financeiro contra educadores. E a gente não tem aliados entre os empresários porque o Brasil é um país que se desindustrializa. Então, não existe o interesse do empresário de educar a população brasileira para obter bons funcionários, bons trabalhadores. Então, perdeu essa função sistêmica. O direito à educação nunca deveria se preocupar
com empregabilidade. O direito à educação é outra coisa. Só que existe esse vínculo econômico, e esse vínculo econômico se rompeu. Então, a gente tem que ter consciência agora que, para a saída da pandemia, ou a gente coloca o direito à educação como pauta, independentemente das questões econômicas, porque se depender delas, o que vem não vai ser de boa qualidade, não vai ser libertador, não vai ser emancipador, ou a gente assume que, na verdade, a gente vai aceitar uma educação precária, privatizada e uma educação pouco significativa. Eu não quero essa possibilidade. Então, a luta que a gente tem que desempenhar daqui para frente é uma luta radical, no bom sentido, de ir à raiz do problema em defesa do direito à educação. A gente vai ter que ter muita força, muita capacidade de mobilização, mas a chave fundamental, aqui concordando com a Leonita de Carvalho, a chave fundamental é a defesa do direito à educação como sendo a pauta principal dos educadores na realização das suas atividades cidadãs, né? Então, esse é o caminho que a gente precisa trilhar. E um direito à educação civilizatório, ou seja, que não nos escravize, né? Um direito a respeitar a diversidade, um direito que seja da educação com tolerância, né? Com a discussão, com o debate, porque uma educação como alguns querem, né? Fechada, rígida, com a lei da mordaça, não é qualquer coisa, menos educação. Tem que ser uma educação que emancipe, né? E uma educação voltada para o tempo e para a luta deste século XXI, para um outro modelo, inclusive do mundo do trabalho, que consiga dialogar para que os trabalhadores possam superar e se organizar para resistir a esse novo mundo do trabalho, que é meio um inimigo imaginário, né, que a gente não consegue pegar, é quase um Covid, mas que está no mundo da economia, vai só tirando e sugando direitos, né? É quase um Covid. Eu sempre digo, olha, as dificuldades que a gente está vendo nessa pandemia, ela mostrou e deixou visível para todos as deficiências em diferentes áreas, né? Na educação, mas ele principalmente deixou a deficiência de um Estado que não preserva os direitos do seu povo, ao contrário, quer acabar com os direitos do seu povo. E a educação é uma delas, quer dizer, privatizar, colocar em AD, passar para grandes grupos econômicos, né? Quer dizer, esse é o objetivo. O voucher para a creche, repassar recursos privados, ou seja, transferir dinheiro público para organizações, empresas, enfim, no sentido de não garantir direitos, mas sim de garantir que o Estado repasse recursos ao mercado, né? Garantir os direitos do mercado e não do povo. Então, a gente tem que ficar muito atento, porque às vezes aquela armadilha, né? Não tem o que fazer, nós temos que garantir um vínculo com os alunos. Ok, acho que temos que garantir um vínculo com os alunos, mas temos que também garantir que a gente discuta um outro patamar de educação e outras formas. Ou a gente sai da caixinha, eu tenho dito, nós vamos ter que começar a pensar fora daquela caixinha que a gente sempre foi, de uma certa forma, educado e formado, né? A escola desse jeito, dessa forma, conteúdo, matéria, disciplinas, planejamento, enfim. Não que eu acho que o planejamento não haja necessidade, não, tudo isso, mas ele precisa ser repensado a partir de um outro paradigma. Ou é uma educação que se consolida e que emancipa as pessoas num mundo que é diferente do início do século, que é diferente da década de 60, ou é uma educação que servirá ao mercado. E aí nós, trabalhadores da educação, não podemos servir de instrumento para que o mercado, né, nos retire não só a profissão e o trabalho, mas também retire o direito dos nossos alunos da sociedade de ter educação. Perfeito. Eu acho que a gente tem muito trabalho pela frente, hein? Muito desafio. Eu estou dando uma olhada aqui nos comentários, Silvana. Tem dois comentários que acho que vale a pena a gente... que vale a pena a gente pensar aqui. Da Gilca Santana Pires, ela fala, na ditadura, crescimento menos endividamento é igual a zero. A ditadura foi uma gestão econômica que ela de fato gerou crescimento, mas com muito endividamento,
Mas o que eu quero ressaltar aqui, e é importante colocar isso, a gente é muito mal educado, no sentido de ser muito mal ensinado sobre as questões econômicas. Não existe agora, nesse momento, Silvana, nenhum motivo do governo federal não emitir moeda. Não existe nenhum motivo do governo federal não perdoar dívidas de trabalhadores que não vão ter como pagar essas dívidas. E o perdão da dívida pode até ser o programa do Ciro Gomes, para dizer que já existe um programa. Eu nem concordo com o programa do Ciro Gomes, mas para o caso para este caso, ele ajudaria o desenvolvimento econômico. Resolveria a questão, você resolve o problema da dívida das pessoas, pessoa física, e resolve também dívidas das pessoas jurídicas, especialmente o pequeno e o médio produtor, que é aquele que, o pequeno e médio empresário é aquele que faz diferença em termos de empregabilidade, né? A fala do Paulo Guedes na reunião do Bolsonaro, na famosa reunião de sexta-feira, que foi divulgada, famosa. Né? É uma fala terrível. O Paulo Guedes está dizendo que ele não se importa com o pequeno empresário, ele não se importa com o emprego, gente. É disso que a gente está conversando aqui, eu e a Silvana. Em termos econômicos, esse governo não se preocupa com as pessoas. Em termos de saúde pública, ele também não se preocupa com as pessoas. O governo não se importa com o fato de que mais de 20 mil brasileiros morreram já de Covid-19. Né? Eu não sei até qual que é o número agora que foi divulgado na tarde de hoje, mas era um número assustador, 22.666 brasileiros morrendo de Covid-19. Então, a gente está numa situação que é uma situação alarmante, e que a Gilca faz aqui uma nova observação, que os gestores da educação, eles estão completamente alheios ao debate real. A Gilca coloca aqui com toda razão, o ministro da Educação não fala nada sobre esse momento em que as escolas estão passando. Não lembro de uma palavra aos professores, pais e alunos. Ele não se preocupa com as escolas, Gilca. Infelizmente, você tem razão. É um governante que está de costas para o povo. O projeto concreto, o projeto bolsonarista, é um projeto de eliminação de adversários, e isso não é novidade. O Bolsonaro falou isso antes do segundo turno das eleições, num discurso que ele faz da casa dele, que é transmitido para a Avenida Paulista, aqui em São Paulo. Então, a gente precisa ter consciência que é preciso criar outras alternativas para o Brasil, e criar outras alternativas para o Brasil precisa ser uma obra coletiva, e dentro dessa obra coletiva, a agenda de educação, ciência e tecnologia, ela tem um lugar que é fundamental, se não o principal. Muitas pessoas estão falando, para a gente voltar para o tema da educação, Silvana, muitas pessoas estão falando, porque agora as políticas públicas têm que ser baseadas em evidência. Eu concordo totalmente. Mas cada política pública tem que ser baseada na evidência da ciência que faz sentido para a realização dela. A política pública de educação precisa ser baseada em evidências pedagógicas. E quais são as evidências pedagógicas? A falta de estrutura nas escolas atrapalha, o péssimo pagamento dos profissionais da educação atrapalha demais, porque desestimula, número de alunos por turma, salas superlotadas atrapalha, educação à distância para 60 mil estudantes não funciona. O que precisa ser feito? Uma nova pedagogia. E se vocês quiserem aqui um caminho para essa nova pedagogia, a nova pedagogia é aquela que foi reivindicada pelos estudantes que ocuparam as escolas públicas aí no Rio Grande do Sul, aqui em São Paulo, entre 2015 e 2016. O que eles queriam, Silvana? Eles queriam uma escola que desse uma aula significativa para eles, que fizesse sentido. Eles queriam que o Paulo Freire ensinou para nós, eles queriam que o Anísio Teixeira ensinou para nós, aquilo que o Florestan Fernandes várias vezes disse, Darcy Ribeiro, Lélia Gonzalez, né, para ficar aqui com a maior intelectual, na minha opinião, brasileira, e que tinha uma visão de educação que é considerada, inclusive pela Angela Davis, como a maior feminista da história americana, todo o continente americano, que inclui os Estados Unidos, Canadá e a América Latina inteira. Então, a gente tem chance de fazer coisas novas, tem caminhos, tem potência, só que a gente precisa tirar esse projeto da gaveta. A minha impressão é que a gente também está muito acuado com os ataques, a gente não precisa ir para o caminho da violência, mas a gente tem que ter a capacidade de reformular projetos na sociedade brasileira. E ter a capacidade de não achar que esse projeto vai ser construído por uma única mão, né?
ter a Exatamente. capacidade de reconhecer que terá que ser um projeto de muitas mãos, para ele ter um significado e ele ter aquilo que eu digo, ser ouvido, né, pela sociedade. Então, Exato. muitas vezes a gente se perde em pequenos problemas e sombreamentos que não ajudam em nada, né? Claro, uns dizem, eu tenho saudades desse tempo ou daquele tempo. Bom, eu acho que a gente precisa agora juntar essas saudades de alguns momentos históricos em capacidade e energia para olhar para frente e para poder resistir, para pensar e agirmos de alguma forma, né? Eu acho que a gente precisa repensar a escola a partir desse desafio, mas com a capacidade de não esquecer os grandes pensadores, porque, na verdade, quanto será mesmo que nós estudamos de Paulo Freire, de Anísio Teixeira e de tantos outros no nosso cotidiano de formação? Né? Porque nós não temos uma formação permanente ainda, de forma a ser reconhecida, que possa garantir ao professor que trabalha 40 horas, olha, 20 horas numa rede, 20 horas noutra, que não tem tempo para planejar, que tem os filhos pequenos, que ganha pouco, que a maioria são mulheres, que anda de ônibus lotado, enfim, que às vezes tem 15 minutos entre uma escola e outra, porque essa é a realidade da nossa educação. Além de tudo isso, da escola ser precária, das condições de trabalho, das salas de aula lotadas, das salas que às vezes chove, que quando é frio elas são uma geladeira, que quando é calor estão muito quentes, que não tem ventilação. Então, a estrutura física, às vezes os materiais não são adequados, mas o profissional também vive numa sociedade cheia de dificuldades, né? Onde o papel de educar ele ainda não é reconhecido como um papel de profissão, né? O cuidado ainda é o cuidado, é feito pelas mulheres e, portanto, elas nem precisam ganhar tanto que toda essa dificuldade para que o piso nacional seja, que, convenhamos, né? É um piso que chega a ser um subsolo, de pequenininho, né? Ele é tão pequenininho e ele nem é garantido em todos os lugares, como se fosse, não que eu considere que não seja uma conquista, mas não que ele seja uma coisa vultuosa de valores pelo reconhecimento e pelo trabalho que é o processo educativo. Então, eu acho que tem muito a ver também com ser um trabalho majoritariamente de mulheres, com a sociedade reconhecer que o cuidado e a atenção não é uma atividade profissional. Então, nós precisamos colocar isso tudo na roda e ter formação permanente, ter debate, porque é só assim que a gente vai, a partir dos pensadores, mas o saber da coisa feita no dia a dia, né, construir uma escola diferente, a partir da nossa realidade, do nosso mundo. Exato. Que garanta que não seja uma escola pobre para aluno pobre, né, num lugar pobre, que seja uma escola rica de debates para um lugar onde é preciso muito se avançar. Principalmente porque nós trabalhamos com os filhos dos operários, ou seja, filhos dos trabalhadores. E um trabalhador que é quase sempre, né, precarizado. Então, ou a gente vira essa chave e encontra soluções, ou nós teremos não é o ano perdido, e nem a década perdida. Teremos perdido a oportunidade de tentar resistir. Vamos deixar os do mercado tomarem conta. Aí vai demorar mais ainda para a gente poder voltar a ter um outro tipo de educação. E é mais uma geração perdida, né? E o que é dramático é que essa última geração de brasileiros, majoritariamente adolescentes e jovens, depois o Brasil passa a envelhecer muito rapidamente, né? Nesse sentido, a Neivete, ela me pergunta aqui, professor, como a educação pode contribuir para a industrialização voltar ao Brasil, assim como está acontecendo com os países asiáticos? Bom, Neivete, eu acho que vale a pena vocês procurarem quem se interessar por esse assunto, existe um blog de um professor, Eleutério Prado. Ele é professor titular da Faculdade de Economia e Administração da Universidade de São Paulo, e ele tem um blog chamado Economia e Complexidade. Ele e outro economista que eu gosto bastante também do trabalho, Paulo Gala, os dois, inclusive, eles não têm a mesma visão econômica do que a minha.
mas são dois economistas que estão dedicados ao desenvolvimento. Eles vão dizer que a decisão econômica é que precede o projeto educacional e o projeto de ciência e tecnologia. Ou seja, a questão fundamental é que o Brasil precisa ter vontade de se desenvolver. Ele precisa ter vontade de buscar um lugar ao sol. Por que isso não acontece no Brasil? Não acontece no Brasil porque hoje o caminho para a manutenção das riquezas no Brasil e para o crescimento econômico brasileiro tem sido o agronegócio, que vocês aí em Caxias, no Rio Grande do Sul, vocês conhecem muito. É até por isso que no Rio Grande do Sul o Bolsonaro é tão forte, né? Porque é um governante do agronegócio. E o mercado financeiro. Só que tanto o agronegócio não tem complexidade econômica suficiente, por mais que tenha avançado o agronegócio, ele ainda não tem complexidade econômica suficiente para dar conta de tantos empregos quanto o Brasil precisa, nem para gerar tanto crescimento quanto o Brasil precisa. Vocês com certeza vão concordar comigo. O que é melhor? Você vender soja, que é um grande produto aí do Rio Grande do Sul, você vender soja ou você vender, por exemplo, um celular, produzir um carro, produzir um componente eletrônico. O valor agregado do componente eletrônico, por isso que se chama complexidade, é muito maior em produtos que são mais complexos, né? Eu analisei as 1.000 empresas que têm a maior capacidade tecnológica e de inovação do mundo. As 5 primeiras são as grandes empresas de tecnologia que a gente conhece, Google, Amazon, Apple, Microsoft e Facebook, são as 5 grandes empresas de inovação. Aí depois vem várias empresas da área de saúde, e das 5 empresas brasileiras, entre as 1.000 que existem, a Petrobras, a Vale, a empresa do Jorge Paulo Lemann, que todo mundo acha que é Ambev, mas a grande empresa dele é 3G Capital, e as outras 2 empresas são subsidiárias da Petrobras. Ou seja, o Brasil é um país que não tem economia complexa. Então era preciso que a gente começasse a investir no desenvolvimento econômico, na pesquisa e desenvolvimento com o que a gente já tem, para começar a criar espaço para que a educação seja demandada. Agora, o que é importante frisar aqui, Neivete? A educação, ela tem que, em que pese toda essa lógica funcionar, ela tem que agir e ela tem que funcionar independentemente disso, porque ela é um direito. Então, é por isso que eu gosto desses 2 economistas, o Paulo Gale e o Eleutério Prado, porque eles libertam a educação, o direito à educação, das necessidades econômicas. Então, o que a gente tem que ter? A gente tem que ter um país desenvolvido economicamente para poder investir bem em educação, mas a educação não necessariamente tem que corresponder às necessidades do mercado de trabalho. Se tudo der certo, a educação vai colaborar com o mercado de trabalho, mas vai colaborar com o mercado de trabalho como um resultado esperado, mas não como um objetivo. E isso é uma diferença importante que a gente tem que pensar. Agora, eu, por exemplo, agricultura, a questão da alimentação escolar, que virou um grande debate, muita gente defendendo a distribuição de um cartão. Quem defende a distribuição de um cartão é porque não sabe o que é fazer compras no supermercado, porque com 50, 100 reais, você não compra o equivalente ao que você poderia distribuir em termos de alimento para os estudantes nas escolas, organizando tudo com EPIs, com proteção, mas distribuindo cesta básica mesmo. E por que é importante também distribuir cesta básica? Porque quem vai alimentar essas linhas produtivas das cestas básicas que vão chegar para os estudantes vai ser a agricultura familiar. Então, a gente tem que ter a capacidade nas políticas públicas de construir ciclos. Então, a política de educação ela tem que favorecer o pequeno produtor. E por que é importante favorecer o pequeno produtor? Porque é ele que faz diferença, ele que precisa de apoio, ele que está totalmente exposto nessa pandemia. Então, é nesse sentido, Neivete, que a gente tem que começar a pensar. A gente tem que começar a ter a capacidade de pensar o todo e não só as políticas públicas pensarem o específico. Por isso que sua pergunta foi muito boa, né? Ela trouxe toda essa possibilidade aí de reflexão. E aqui na nossa região, Daniel, a agricultura familiar é bastante forte, né? Nós temos, ela é a serra, enfim, pela forma de ocupação do espaço urbano e rural, nós temos uma agricultura familiar forte, de hortifruti e granjeiros, enfim, e que ajuda muito na alimentação. Aliás, para pegar aquele gancho lá da fala do Guedes, ele disse 2 coisas que
me impactaram muito vindo do ministro da Economia. Primeiro, de que os pequenos, ele não está nem um pouco preocupado, e aí o pequeno para o Ministério da Economia, né, são os que mais garantem emprego, são os que produzem muito para o mercado interno e são os que garantem, né, a geração de trabalho e renda, e a questão de que para os servidores públicos ele colocaria, era uma granada que ele colocaria no bolso, ou seja, né, para explodir o serviço público. Então, são coisas que vão fazendo a gente se preocupar, né, e a educação é um direito, mas como fazê-la se ela não for pública, se nós não tivermos os servidores públicos enquanto né, promotores, profissionais dedicados, que dediquem o seu tempo, a sua vida, apesar dos governantes, apesar dos programas de governo diferentes, né, atendendo a população. Então, nesse momento de Covid e de emergência, se você pudesse resumir assim em algumas questões, né, algumas questões para a gente, né, daqui a pouco poder ir finalizando também, que combinamos mais ou menos 1 hora, para ficar aquele... Vamos ter que retornar a conversar a respeito. O que você diria hoje para os profissionais e para os pais? Porque eu acho que eu não acredito muito em educação sem envolver todos, né? Cada um tem um lugar, o pai, o aluno e o professor, são lugares diferentes. Eu sempre dizia, ai tia, com o tempo a gente vai ficando com os cabelos brancos, ai tia, eu digo não, eu aqui não sou tia, não sou irmã de ninguém, aqui eu sou professora, né? Tia é outra coisa. Então, a gente precisa, cada um tem um lugar, mas todos nós temos que ter o objetivo diferente, porque tarefas são diferentes, os lugares que nós falamos são diferentes, mas o objetivo tem que ser comum. Não dá para fazer educação com a comunidade, os pais, os alunos, muito longe de um projeto que possa ser construído. Então, para os pais e para os professores, o que nós poderíamos dizer? Olha, isso é fundamental nesse próximo período, para que a gente possa ter foco na nossa atuação e na nossa luta. Bom, acho que o primeiro ponto fundamental é que a gente, antes até de falar para os pais, professores, a gente tem que seguir o que você colocou com muita precisão. Educação é processo eminentemente humano. E por ser um processo eminentemente humano, cada um cumprindo o seu papel, cada um no seu lugar, mas a educação ela só vai funcionar de fato quando tiver o envolvimento de todos. Então, eu acho que, em primeiro lugar, a gente tem que ter essa compreensão. Inclusive, a pandemia nos ensinou que não adianta fazer, por exemplo, educação à distância se os pais não estiverem preparados para receber educação à distância. Se os empresários não tiverem a compreensão de que os trabalhadores e trabalhadoras precisam de apoio para poder educar os seus filhos, acompanhar os seus filhos, né, nesse momento de pandemia, né? E que é preciso ter a compreensão da complexidade das vidas, né, de cada um para poder dar conta da política de educação. Então, o primeiro ponto que eu acho que a gente precisa assumir no Brasil é levar a sério isso que você colocou, que está inscrito na Constituição. A Constituição, ela vai dizer no artigo 206, entre os princípios da educação nacional, a Constituição vai apontar com muita precisão, Silvana, que gestão democrática é um princípio, só que é um princípio que nunca foi observado. Então, primeiro ponto é ter consciência desse princípio, né? Fazer valer esse princípio. Agora, o que a gente pode dizer? Em primeiro lugar, assim, eu acho que é muito simples uma reflexão que tem se tornado uma reflexão comum, que esse momento é um momento de tempo perdido. Não é um momento de tempo perdido. As pessoas estão tendo uma experiência significativa durante a pandemia. O que a gente precisa é ter a coragem de abordar essa experiência, de enfrentar, inclusive, as dores da pandemia, assumir que a pandemia é um momento dramático. Então, eu acho que a primeira atitude pautada na gestão democrática, né, no princípio da gestão democrática que você colocou, também é perguntar para pais e professores como eles estão enfrentando a pandemia, o que eles estão sentindo nesse momento, o que esse momento gerou, como foi o cotidiano da pandemia. E a segunda questão é dizer que a gente tem que buscar soluções em conjunto, que os pais precisam dos professores, assim como os professores precisam dos pais, e que nem pais e professores têm sentido na educação
se eles não também tiverem a capacidade de ouvir seus filhos e seus alunos, né? Filhos, no caso dos familiares, né? Filhos, sobrinhos, enfim, crianças e adolescentes das famílias, e por parte dos professores, eles também precisam ser ouvidos e precisam participar desse processo de construção, porque eles concretamente são aqueles que realizam o direito à educação e precisam ter a capacidade de ouvir os estudantes, né? Ouvir os estudantes é muito difícil, mas é extremamente enriquecedor. Só faz sentido, inclusive, ser educador se você saber, com certeza, se você tiver a certeza que você também vai aprender com o educando. E todo educador aprende com o educando. Caso contrário, a nossa profissão seria muito chata, porque é tanta dificuldade que a gente enfrenta, é tanto limite, é tanta hipocrisia, é tanto desleixo, é tanto descuido que a gente tem que enfrentar, que se não fosse a possibilidade de aprender com os estudantes, eu acho que não faria sentido, né? E, por sorte, nossos estudantes são espetaculares, por isso que é tão bom ser professor. Pô, é isso aí, é muito bom ser professor, apesar de tudo e apesar das dificuldades. A gente tem uma campanha, Daniel, que chama A Esperança em Ação, onde a gente está mostrando um pouco dos servidores e do trabalho dos servidores públicos nessa pandemia. E aí pedimos para as escolas mandarem algumas fotos de como é que estavam se organizando e fizemos, né, uma pequena montagem para colocar no Face, para poder divulgar. E aí eu me dei conta, né, nos sorrisos, apesar da máscara, nos sorrisos nas visitas que a gente tem feito agora nas escolas, de que quanto as pessoas estão, não é só com saudades, mas estão com vontade, né, de ver os seus alunos, e essa coisa, ó, a troca, o convívio, essa coisa de humanizar a nossa vida, né? Acho que o Covid fez a gente sentir um pouco isso, né? Ficar em casa só a gente não é bom não, viu? É tão bom como faz falta um abraço, como faz falta uma troca, né? Como faz falta poder aprender com o outro. E se permitir aprender tudo isso, né? Então, acho que é muito importante, sem dúvida. Mas para a gente ir concluindo e fazendo um convite para nós voltarmos a conversar, eu acho que nós temos muitos assuntos, né, podíamos tratar em outro momento, agradecer a grande disposição que você teve, achei, a gente sempre vê, né, vai ser muito difícil conseguir uma agenda, mas eu acho que a tua disposição foi muito grande, eu quero te agradecer um monte, viu, Daniel, acho que você contribui, está animando a participação das pessoas, depois, com certeza, tantos outros vão poder assistir, enfim, e repercutir isso, mas ser também uma esperança em ação, que eu acho que isso, de todas as dificuldades, porque para a gente ter esperança, tem que fazer uma boa leitura da realidade, senão ela é oca, né? Sim. Eu quero mudar, né, o verbo esperançar é de ver um mundo diferente amanhã, mas eu preciso conhecer bem o meu mundo de hoje, senão eu não vou para frente, eu não tenho esperança, né? Eu vou me iludir. Então, você também é uma esperança em ação pelo seu conhecimento, pela sua luta, pela sua contribuição, então eu quero te agradecer demais e te deixar à vontade para colocar questões que você acha importantes aqui no final dessa nossa live. Não, eu vou, primeiro, obrigado pelas palavras, fiquei muito, muito emocionado, foi um prazer estar com vocês, assim, o pessoal lá da equipe, né, que faz a agenda, a Josilene sempre brinca que quando vem convite do Rio Grande do Sul, eu respondo muito rápido, eu tenho um carinho enorme pelo Estado, uma admiração pelo trabalho que vocês constroem. Hoje de manhã, a Márcia Carvalho falou, esse é o sindicato do meu município, né? Isso. Fiquei muito feliz Ela também. É professora do nosso município, é sócia do sindicato. E sócia do sindicato, então fiquei muito feliz também de poder trocar com vocês, né, de um município que já é importante historicamente pelo papel de Caxias, né, mas que também tem uma afiliada tão animada, né, e falei, bom, então esse caminho aí é um bom caminho. Já conhecia, né, já te conhecia de nome, já acompanhava também, tinha um pouco da sua história, que eu já tinha bastante contato, e certamente eu conheço pouco, você já deve ter feito coisas assim mais incríveis, né,
mas tem vários amigos aí no Rio Grande do Sul que falam sempre muito bem de você, então foi um prazer enorme estar aqui com vocês, ver aqui os comentários, as perguntas sempre são muito boas, né? Isso mostra que a educação tem um bom caminho aí para trilhar, o Brasil também, e a esperança porque a gente tem a chance de conhecer cada um de vocês. Então, a esperança ela é sempre humana, e ela sempre é pautada por aquilo que dizia o Câmara Cascudo, que é a frase que eu mais gosto do Câmara Cascudo, né, do pensador, do folclorista, como ele gostava de se denominar, do Rio Grande do Norte, que o melhor do Brasil é o brasileiro. Então, o melhor do Brasil são os brasileiros, as brasileiras, e é por meio dos brasileiros e das brasileiras que a gente vai vencer esse difícil momento, em que pese esse momento tão difícil, em que a gente tomou como nação uma decisão tão ruim em termos eleitorais, mas todas as nações do mundo cometeram erros, né? Esse é o momento do Brasil enfrentar os seus erros durante o século XXI. A gente já cometeu vários erros, né? Ao longo da nossa história, teve a experiência mais nefasta de escravidão, um país extremamente injusto, mas eu acredito que é pela força dos brasileiros e das brasileiras que a gente vai virar esse jogo. Muito obrigada, Daniel. Quero também te agradecer mais uma vez, dizer que a CUT estadual também está reproduzindo esta live para vários sindicatos, enfim, no site, para que outros sindicatos de servidores e de professores pudessem acompanhar, né? Porque todos nós prezamos muito a tua história, o teu compromisso, e queremos poder contar com você logo, logo. E se vieres, depois que passar a pandemia, tá? Porque agora o isolamento é necessário. Fica o convite para vir para Caxias, né? Para que a gente possa conversar ao vivo, tá bom? Maravilha. Agradecer a todos que nos acompanharam e torcer para que, tanto aqui no Sul como ali em São Paulo, apesar dos governantes, o pessoal se conscientize em ficar em casa, para poder não termos mais mortes, porque acho que o triste de todas essas dificuldades, o que é irreversível, é a morte das pessoas, e nós temos um número bastante elevado já no país, então precisamos ficar em casa. Ficar em casa hoje é o principal remédio. É isso aí. Maravilha, muito obrigado. Obrigada. Tchau para vocês, para todo mundo que está nos acompanhando, aos servidores, à comunidade. Um grande abraço. Mais uma vez, obrigada, Daniel. E estamos juntos, né, buscando a esperança de um futuro melhor para o país que se constrói com todos nós juntos. Não vamos desistir, continuar na resistência por nenhum direito a menos. Valeu, obrigada, hein? Isso aí.